Amém? Vamos à palavra de Deus. Em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo de número 10 diz: mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Enamado-se abacaios. Versículo 9 nos deixa de saber que Deus, que o apóstolo Paulo cita, mas como está escrito, existe uma diferença entre eu afirmar uma coisa e eu fazer uma citação. O apóstolo Paulo não estava em nenhum momento dizendo que existem coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem. Ele disse que está escrito lá no Velho Testamento que há coisas que os do Velho Testamento não viram pelos seus olhos, e nem os seus ouvidos ouviram, e nem subiram aos seus corações. E que são estas as coisas que Deus havia assim preparado para aqueles que o amam. Ok? Versículo 10 nos deixa explicar que essas mesmas coisas já foram reveladas para nós no Novo Testamento. O que diz 10? 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas, versículo 10, mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Outra versão diz que até as profundezas de Deus. Significa que existem coisas que Moisés, Elias, Josué, os profetas, não podiam acessar, simplesmente porque eles não tinham o Espírito Santo. Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo e ele nos conduziria por toda a verdade. Quer dizer que a falta da presença do Espírito Santo habitando neles fez com que eles não entendessem até as profundezas de Deus, mas para nós no Novo Testamento é nos permitido, pelo Espírito que habita em nós, perscrutar até as coisas mais ocultas e escondidas do coração de Deus. Amém? Por que digo isso? No Velho Testamento eles retinham o Espírito Santo sobre si, mas não o Espírito Santo neles. Uma coisa é o Espírito Santo vir sobre nós, outra coisa é o Espírito Santo habitar em nós. O Espírito Santo vem sobre nós para o ministério, para trabalho, para dar testemunho. Mesmo no Novo Testamento a Bíblia diz que daí se virá o Espírito Santo sobre vós e recebereis poder e me sereis testemunhas quando ele vir sobre vós. Mas Jesus havia soprado sobre os discípulos, dizendo: receber o Espírito Santo. O Espírito Santo já vivia neles, mas precisava do Espírito Santo vir sobre eles. No Velho Testamento o Espírito Santo só vinha sobre eles, mas o Espírito Santo não residia neles permanentemente. Amém? Então nós vimos que essas coisas já foram reveladas. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Percebe? É por isso que nós que temos o Espírito de Deus conseguimos entender. Porque ninguém sabe das coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vive em nós. Amém? Ok. 12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. Diz que as quais também coisas falamos, não com palavras de sabedoria humana, nem com as que mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16. E é o que nós queremos falar, diz-nos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha bem, stop aqui. A Bíblia diz que quem conheceu a mente do Senhor, quem podia conhecer a mente de Deus? A mente do Senhor é a mente de Cristo. Lembra que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor? Percebe? Então, quem conheceu a mente do Senhor? Quem é o Senhor? Jesus. Para que pudesse instruí-lo. A questão é, e a resposta podia dizer, ninguém conheceu a mente do Senhor. Ninguém pode instruir o Senhor, não é? Mas veja a contraposição. Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de Jesus, é a mente do Senhor. Quer dizer, no Velho Testamento ninguém podia instruir o Senhor, porque simplesmente ninguém conhecia a sua mente. Mas nós, no Novo Testamento, somos dados a conhecer a mente do Senhor, porque nós temos a mente de Cristo. Ele não disse você vai orar para ter. Ele não disse você precisa jejuar para ter. Ele não está prometendo você ter. Ele não está dizendo que se você for bom e agradável, você poderá um dia receber a mente de Cristo. O que o Espírito Santo nos diz nas Escrituras, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Imagine só, você pensa o que Jesus pensa. Então você pode agir de acordo com o que Jesus age. Mas nós vemos nossas mentes pensando em sujeira, em sacanagem, em coisas inúteis. O dia todo e a gente fica pensando, esse versículo não pode estar dizendo o que o versículo está dizendo. E é verdade. O versículo quis dizer exatamente o que ele está dizendo. Nós temos a mente de Cristo. A questão, por quê? Por que nós não operamos a mente de Cristo se temos? Ponto número 1. Você não acredita que tem a mente de Cristo? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Qualquer coisa em Deus, na arena do Espírito, em Deus, nós precisamos ter fé. Você acredita que tem a mente? Se você próprio diz que não, isso não deve ser assim, como é que você acha que a mente vai operar? Ponto número 2. Nós permitimos com que nossa mente pense qualquer coisa. Nós não somos a mente, nós somos um espírito que tem uma alma que vive dentro do corpo. A nossa mente é parte da nossa alma. Amém? Mas nós precisamos comandar a nossa alma, comandar a nossa mente. O que nos diz Romanos, versículo 1 e 2, diz que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Quer dizer, existe alguém que nós chamamos de você, que tem a capacidade de decidir o que deve pensar, a tal modo de decidir, a tal modo que tem tanta autoridade que é possível ele se transformar. Não o Espírito Santo vir te transformar, mas você transformar-se pela renovação da mente, é você que faz. Agora eu vou ensinar como que eu faço então, Emerson. Como é que eu faço para operar a mente de Cristo? Eu já ouvi, eu percebo que isso é verdade, mas como é que eu faço? Muito simples. Muito simples. Muito simples mesmo. O que a Bíblia diz? Você deve controlar o que você pensa. Controlar teus pensamentos. Decidir o que você vai pensar. Você não pode pensar qualquer coisa e achar que está tudo bem. Não está. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia fala-nos de renovarmos a nossa mente. Entende? Renovarmos nossos pensamentos. E nós vemos isso na Bíblia, que nossa mente não deve ser deixada de qualquer maneira. E a Bíblia nos ensina a pensar de acordo com a vontade de Deus. Você não pode pensar qualquer coisa.
Então, a Bíblia nos diz para pensar no que é puro, no que é justo, no que é de boa fama. Entende? Você não pode pensar em qualquer coisa e achar que a mente de Cristo irá operar, não. Filipenses 4:8 nos diz o segredo. Como operar a mente de Cristo? Primeiro, disciplina. Disciplina do quê? Com o pensamento. Primeiro, crer. Ponto número 2, disciplina. Esses 2 pontos farão com que isto opere. Quanto ao mais, irmãos, Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Quando você começar a pensar no que é justo, puro, limpo, honesto e boa fama, constantemente, vai chegar uma fase em que você estará pensando e vai descobrir que não é mais você pensando. Você terá um pensamento e vai fazer algo, o Senhor Jesus vai dizer que eu aqui mandei você fazer. Você vai dizer que, não, eu simplesmente pensei. Porque a mente de Cristo vai entrar em operação. Mas primeiro, para a mente gloriosa de Cristo, a operar em ti, você precisa crucificar a velha mente. E a velha mente é crucificada ao você impedir sua operação e repugnar a sua ação e conseguir colocar a palavra de Deus, os pensamentos justos, puros, honestos, de boa fama, a operarem na tua mente. A partir daí, você vai conseguir operar a mente de Cristo. Não é simples? Uau, é maravilhoso. E você vai chegar a um tempo da tua vida que você vai pensar, estou pensando em casar-se com fulano. E essa será a vontade de Deus para a tua vida. Você vai pensar, estou pensando em mudar de emprego. E você vai descobrir, uau, é a vontade de Deus que eu me mude. Porque a mente de Cristo, Ele quer se tornar um conosco, assim como Ele é um com o Pai. Então nós precisamos entender, perceber e manifestar. Ative que Deus dê sabedoria e conhecimento e disciplina para que você consiga operar a mente de Cristo. Você tem isso. Pense, lembre-se disto. Ele não está prometendo nada a você, mas você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Pai, abençoe todos que ouvirem, para que creiam no que o Senhor fez, que já tem nos dado gratuitamente pelo seu Espírito. A mente do Senhor Jesus. A mente de Cristo. Em nome de Jesus. Os da terra, Pai Santo, não podem compreender os do Espírito, mas nós temos a mente de Cristo. Podemos compreender e discernir todas as coisas, pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Amém.